Olá, paz do Senhor, retornamos à 9ª aula do curso de discipulado. Tenha em mãos a apostila impressa e anote o que for útil. Mais uma vez indico que em sala de aula use as revistas originais de alunos e professores para que possa ser testemunha e continuar a dar apoio à editora CPAD. Sabendo que durante a semana você enviou os textos de reflexão diária, os alunos chegarão com a lição lida e assim será mais fácil discutir os temas e abordar tópicos interessantes que eu coloco na apostila. Nessa aula, professor, você precisará enfatizar que a morte de Jesus é o contrário do que a sociedade impõe. Para nós, a cruz de Jesus é nossa vitória. A morte de Jesus. Quando se fala da morte de Jesus como uma vitória para os judeus, certamente pareceu uma loucura, inclusive para seus discípulos. Pedro, ao repreender Jesus quando disse que ele precisava padecer, mostrava o ponto comum dos judeus. Poderia ser qualquer outro no local. Mas Pedro, como sanguíneo, saiu na frente e por isso recebeu também a maior repreensão entre os discípulos. Entender as coisas espirituais e tentar explicar para o mundo que aprendeu que a vitória vem com recompensas financeiras ou materiais é inadmissível. Saber que mesmo que você seja torturado e depois morto receberá o galardão é inconcebível para a natureza humana. Para ser vitorioso é preciso chegar na frente e mostrar o prêmio a todos. No nosso caso, o nosso prêmio não é mostrado para as pessoas, mas será recebido diante de todos os santos que estão comigo e com você na glória. A recompensa não é estar acima de ninguém, mas usufruir de riquezas que o mundo não pode conceber nem receber. A necessidade da morte de Cristo na cruz. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, Deus já tinha colocado um ponto na história. Se desobedecessem, morreriam. A morte para o casal não foi instantânea, mas além de perder a capacidade de viver junto com Deus, com todas as benécias que Ele proporcionaria, perdemos a vida eterna. Estudiosos e entendidos dizem que, como o homem mais velho da Terra viveu quase 900 anos, o homem deveria viver para ver até a 6ª ou 7ª geração. Isso aconteceu com os primeiros habitantes. Adão viveu gerações longas de sua descendência e seus ensinamentos foram passados para todos eles, conforme determinação de Deus. O homem carregou a partir desse erro o chamado pecado original e, portanto, entrou no DNA do ser humano, precisando de um sacrifício perfeito para anular essa doença que está dentro de nós. Durante séculos, o homem procurou as melhores ofertas de sacrifício, mas nunca se completava, ou por ser um animal que não tinha entendimento, ou por ser um homem que faria isso por obrigação e religiosidade. Era preciso encontrar um sacrifício que fosse voluntário e perfeito. Jesus foi esse que, a começar, não nasceu de um ato sexual. Ou seja, a partir daí, ele não tinha o DNA do pecado. Mas o seu sacrifício foi consciente. Ou seja, ele sabia que seria duro e difícil por estar com sentimentos humanos, mas que era necessário para tirar a autoridade da morte sobre o homem. Por isso, dizemos que todos nós, indiferente de ser, estamos já condenados, mas pelo sacrifício de Jesus, que será a nossa carta de reconhecimento para nos autorizar a entrar nos céus e voltar para onde nunca deveremos ter saído, o paraíso. A ruptura entre Deus e a humanidade. A ruptura da relação de Deus com o homem se deu através de Adão. Até aquele momento, Adão tinha acesso e liberdade de estar de frente com Deus, literalmente. O pecado que faz essa divisão não tinha sido instalado no DNA do homem. Conforme o comentário da apostila, o propósito de Deus colocar a árvore proibida foi de liberar o acesso à salvação e assim, com arrependimento, o homem fosse transformado internamente e espiritualmente. Até aquele momento, antes do pecado, Adão tinha a imortalidade, era parecido com Deus, mas não tinha a capacidade de alcançar a personalidade que Deus desejava para alguém que viveria com ele. Era preciso testar o homem, fazer ele cair em pecado e conhecer o arrependimento. Como Deus é justiça, ele não poderia deixar o casal no jardim para se apossar do fruto proibido novamente e assim alcançar a sabedoria que teremos na glória. O casal foi expulso do Éden e para garantir que não entrasse nem encontrasse a entrada, foi colocado um anjo na porta para proteção e desvio de qualquer um que tentasse chegar às portas do paraíso. Pois bem,
Adão conheceu o pecado, sentiu na pele o arrependimento, sofreu as consequências e sua prole também sofreu com esse pecado. A partir daquele momento, a única condição de chegar a Deus e ser salvo era obedecer a Deus e dominar o mal, agora instalado no DNA humano. Assim sendo, com arrependimento, o homem teve mais acesso a conhecer a Deus de uma forma que no Jardim do Éden não poderia conhecer. Mas com esses frutos veio mais consequências. Quando um dos seus filhos matou seu irmão simplesmente por inveja, um dos frutos do pecado. Faça os seus alunos entenderem que Deus não foi injusto quando colocou o casal à prova. Tanto que se a serpente não tivesse instigado eles, ainda hoje conosco estaríamos lá vivendo eternamente. Mas não conhecendo, ou mesmo reconhecendo o amor de Deus. Explique a seus alunos que o pecado nos faz decidir se desejamos a Deus de coração e vontade e se realmente queremos dominar o mal que está dentro de nós. Desejando conversar mais sobre esse ponto, me chame para uma reunião no WhatsApp para conversarmos, ok? A restauração entre Deus e a humanidade. Conforme o texto do comentário apresentado, entendemos que desde o pecado de Adão, Deus exige que tudo que chegasse a ele fosse purificado com sangue. Essa atitude continua na época da graça, só que mais profunda. A vida consagrada a Deus, para que o próprio Deus aceite a oferta de orações e ações, precisam ser purificados com o sangue do Cordeiro, que é Jesus. Este sangue está disponível para todos quanto o aceitarem como Salvador. Jesus não limita, mas usar suas palavras para recorrer às bênçãos é o mesmo que eu vou usar um talão de cheque que não te pertence, ou mesmo que você não tem reconhecimento para uso. Por essa razão que o mundo pode até glorificar a Deus, mas Deus não recebe essa adoração, pois quando olha a fonte de onde vem a adoração, vê que vem de um coração impuro e obstinado pelo pecado. O sangue, devido a isso, sempre foi uma marca para nós cristãos de sacrifício e obediência. Quando nos colocamos diante de Deus em qualquer ação ou atitude, reconhecemos que somos devedores ou pecadores para alcançar a qualquer graça e que somente, digo isso, somente através de Jesus que possamos chegar a Deus e solicitar as bênçãos através dele, do sacrifício perfeito, do sangue remidor que está dentro de nós. Existe algo que pode retirar e limpar esse sangue, que é o pecado. Por essa razão existe dentro de nós ainda o DNA do pecado e é dever nosso dominar esse pecado, mostrando assim o arrependimento e permitindo livre acesso ao Pai. Deixe isso bem claro aos seus alunos. O significado da cruz. Ainda que estudiosos sigam estudando e tentando compreender as coisas de Deus, ela só é interpretada por quem o Espírito Santo contém. A cruz, que para os judeus ainda é vergonha, se tornou para nós cristãos algo marcante que lembra o sacrifício de Jesus. Paulo explica isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Pois o poder do evangelho se conclui na ressurreição de Jesus. E esta não teria acontecido se Jesus não tivesse levado o meu e o seu pecado na cruz. A cruz para os judeus é o mesmo que a morte da pior vergonha que você possa imaginar. As pessoas eram crucificadas no caminho das estradas, para que realmente todos pudessem ver que eram os malfeitores. Dizer naquela época que iria ser condenado em morte de cruz era o mesmo que fazer o anúncio em pessoa com o fim de que até suas entranhas serão comidas por animais e seus ossos desmantelassem pela cruz. Não era uma coisa bonita de se ver. E isso ficou marcado na consciência do povo judeu. Na morte de Cristo, nossa redenção. Devemos atentar, e você, professor, afirmar a seus discípulos, que a nossa redenção não tem nada de favor ou obrigação de Deus, mas de graça, ou traduzindo graça, um favor imerecido. A nossa situação ainda que de chegarmos a Deus era loucura e vaidade, sem condições de acertar ainda que poderíamos nos esforçar. Pode notar que as pessoas que tentam ser boas, mas no seu íntimo sabe que nunca poderá se completar. Já um cristão que tem a Cristo no coração, tem essa certeza e que estamos em contínuo restaurar.
Ainda que erramos, sabemos que temos a Jesus que nos purifica e nos lava do seu sangue. Jesus quer fazer por todos isso, mas não pode interferir no livre-arbítrio que Deus concedeu como a marca a todo ser humano. A redenção é gratuita, mas ela precisa ser buscada, aceita e festejada, pois somente através dela que conseguiremos nos livrar do pecado, ainda que ela bate à nossa porta todos os instantes, quando menos esperamos. A morte de Jesus marcou uma história, tanto que daí se fez divisão na contagem do tempo de antes de Cristo e depois de Cristo. Devemos festejar e informar as pessoas que nos perguntam a razão da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo que nos salvou e nos levará para o céu. Professor, fortaleça seu entendimento com o material que está na apostila de pesquisa de material que também está na biblioteca da sua disposição. Mais uma vez afirmo que o seu empenho fará toda a diferença na vida de muitos discípulos, podendo encontrar entre eles pedras de grande valor nas mãos do Mestre Jesus. Recordo mais uma vez que tem os textos para ser enviados por WhatsApp aos seus alunos durante a semana. Tendo qualquer dúvida, marque um horário para conversarmos. Estou à disposição. Leia e releia a apostila e a revista. Precisando, reveja esse vídeo. E quando tiver tudo entendido, passe para a aula seguinte, que o tema é a ressurreição de Jesus. Até a próxima aula e a paz do Senhor.